Quem que vai parar o Covid-19? A autoridade política ou a autoridade eclesiástica dos profetas dessa geração? Fique até o fim deste vídeo, porque nós iremos entender quem tem a maior autoridade existente aqui na Terra neste momento. Olá, graça e paz. Eu me chamo Lucas Rodrigo. Eu tenho um conteúdo 100% bíblico para passar para vocês neste canal do YouTube, Ativando Ruios, ativando filhos maduros para terem acesso à promessa de Deus e despertar filhos para sacudir essa geração, implementando e pregando o reino de Deus. Eu conto com a sua ajuda para a divulgação deste canal e para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante para divulgar para mais pessoas. O que eu vou fazer, Lucas? Você vai se inscrever no canal, vai ativar o sininho para deixar um like, um sinal de joinha. E se essa palavra falou com você, foi bênção, deixa um comentário ali embaixo, deixa uma sugestão de vídeo para a gente trazer um conteúdo abençoador para essa geração, para os jovens dessa geração. Amém? Esses dias eu estava pensando acerca da identidade. Por exemplo, a identidade política, ela passa pelo voto da democracia. Pelo voto da democracia, o vereador é eleito, então ele tem a sua autoridade dentro dos seus parâmetros como vereador. O deputado, não sendo diferente, tem até um pouco mais de autoridade e assim por diante. O senador, o presidente, mas é uma autoridade dentro dos seus parâmetros. Nós também temos a autoridade profissional. Por exemplo, um policial, ele tem autoridade dentro dos seus parâmetros e da sua profissão. Um psicólogo ou alguém que mexe com as leis, um advogado, eles têm autoridade para falar sobre psicologia, ou um advogado para falar acerca de leis. Então, tudo isso é autoridade. Mas e a autoridade espiritual? A partir de que princípio alguém pode se caracterizar como que tem uma autoridade espiritual? Eu estava meditando esses dias e o Espírito Santo começou a formar algumas ideias no meu coração. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que um filho de um sumo sacerdote, olha só, filho de um sumo sacerdote, foi expulsar o demônio olhou para ele e disse: Jesus eu conheço, a quem você está tentando expulsar, e Paulo, que você está dizendo que prega sobre Jesus, eu também conheço, mas quem é você? Aí a gente pensa dentro de um princípio básico, que a autoridade espiritual é baseada na identidade que a gente tem. Só que eu não vejo dessa forma. Porque se a autoridade espiritual é baseada na minha identidade, então isso significa que o meu nome expulsa demônio. Significa que o meu nome pode curar o enfermo. E a gente sabe que, biblicamente, eu estou totalmente equivocado em fazer esta afirmação. Tanto é verdade que os discípulos, quando seguiam Jesus, eles foram certa feita expulsar um demônio. Só que eles não conseguem expulsar o demônio. Aí Jesus chega até eles e fala: vocês vão expulsar o demônio por falta de jejum e por oração. Só que eu vejo no texto que é mais do que isso. Porque Paulo vai dizer o seguinte, que Jesus, ele tem um nome acima de todo nome. Então, o nome que faz acontecer as coisas aqui na terra não é o meu nome, é o nome de Jesus. Não é o nome do pregador, é o nome de Jesus. Então, o princípio da autoridade espiritual não passa por minha identidade, mas pela identidade de Jesus Cristo. Então, quando os discípulos não conseguem expulsar os demônios, é que Cristo estava na parte externa deles, mas não estava na parte interna. Ah, que palavra revelada! Recapitulando, Cristo estava na parte externa dos discípulos, mas não estava na parte interna. E por isso, quando eles foram expulsar os demônios, nada aconteceu. É tão verdade isso, que Paulo uma vez vai dizer para os seus discípulos: eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo está dizendo, vocês ainda não têm o caráter de Cristo em vós.
Vocês ainda não têm a identidade de Cristo em vós. É o que Paulo está falando. E o interessante aqui, para finalizar este raciocínio acerca de identidade, e para a gente cravar isso, então, a identidade, ou melhor dizendo, acerca da autoridade, não trata-se da minha identidade, e sim da identidade que Cristo está em mim. Não trata-se do que eu tenho, do meu nome ou do meu caráter, mas trata-se o quanto que eu tenho de Cristo dentro de mim. Aí sim, o nome que está acima de todo nome, ele vai triunfar sobre enfermidade, sobre demônios, enfim. Então não trata-se de identidade. Isso é verdade, porque quando Cristo fez uma pergunta para os seus discípulos, ele disse: quem estão dizendo que Cristo é? Eles respondem, uns dizem que é Elias, Jeremias ou alguns dos profetas do Antigo Testamento. Aí o Espírito Santo move no interior de Pedro, e Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Cristo olhou para Pedro e disse: uau, quem te revelou isso não foi carne e nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Perceba algo aqui interessante. Quando Pedro, através do Espírito Santo, enxerga quem é Cristo, aí Cristo vai revelar quem Pedro pode ser, através da revelação que ele teve, através da perspectiva que ele teve de Cristo. Porque o que conta no mundo espiritual não é quem eu sou, é quem Cristo é em mim. Aí Jesus olha para Pedro e diz: tu és Jonas, cana agitada pelo vento, influenciável, significado do seu nome. Aí Jesus diz: agora você vai ser Petrus, pedra pequena. Pedra é resistente, pedra é inamovível. Então, o conceito de autoridade, biblicamente falando e espiritualmente falando, é a identidade que eu tenho de Cristo, não a minha identidade, não o meu nome. Então, vamos lá. Quem é que vai parar esta quarentena que está tendo efeitos horríveis na sociedade, na política, socialmente falando, economicamente, profissionalmente? Estamos passando por um período histórico trágico de dor, de pranto, de lágrimas, de muitas resistências. Então, quem é que vai parar com a voz de autoridade essa quarentena? É a política? É o âmbito profissional, talvez, da saúde? Ou talvez a igreja que vai calar esse grito da enfermidade com a sua voz profética? Então, vamos entender. Se eu tenho autoridade espiritual, significa que aquilo que eu profetizar vai acontecer? Então, se isso fosse verdade também, quando aparecesse uma luta para mim, eu diria: em nome de Jesus, na autoridade do nome de Cristo, luta sai. A luta iria sair. Então, se quando eu passasse por uma dificuldade financeira, eu levantasse a minha voz com autoridade e dissesse: em nome de Jesus, na autoridade do nome de Cristo, vida financeira venha prosperar. Então seria como um gênio, como alguém que achasse a lâmpada mágica, esfregasse a lâmpada e pedisse 3 desejos. Gente, a autoridade espiritual não é isso. E eu estou partindo da ideia da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, Jesus está ensinando para os seus discípulos. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha só, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então o fato de ter Cristo em mim não significa que tudo o que eu falar vai acontecer conforme o que eu quero. Não significa que a oração que eu faço vai fazer Deus trabalhar de empregado para mim, para fazer o que eu quero e o que eu desejo. A oração do Pai Nosso nos ensina muito bem que quando a gente ora, não é para fazer Deus trabalhar para a gente. Quando a gente ora, não é uma porta do céu que abre. Muita gente pensa assim: quando a gente ora, não é o céu que vai se abrir, é a terra que vai se abrir e o reino que vai descer. E agora a vontade não é minha, a vontade é dele. Então, o que fazer diante do Covid-19? A gente precisa, quem tem, irmão, a identidade de Cristo formado dentro da pessoa que tem o caráter de Cristo, ela consegue discernir o tempo em que estamos vivendo. Porque Cristo não viveu na terra aleatoriamente. Ele não chegava e dizia: receba o milagre, receba, não. Ele fazia tudo conforme a vontade do Pai.
Quem tem a identidade de Cristo sabe muito bem a hora de profetizar, sabe muito bem a hora de calar, sabe muito bem a hora de pregar, sabe muito bem a hora de se trancar no quarto para buscar intimidade com Deus. Então o fato de ter intimidade com Cristo, de ter a autoridade de Cristo, isso significa que faz a gente ser sensível ao mundo espiritual, ao ponto de entender qual estação a gente está, o que a gente está passando neste exato momento, se isso é permissão de Deus, se isso é ira de Deus, se isso é justiça de Deus. Muitas coisas que passam por nossa mente. E eu vejo muitos pregadores querendo falar em nome de Deus. Irmão, a gente precisa ter certeza. Se Deus falou, a gente fala. Se Deus não falou, a gente vai para o quartinho da oração para a gente entender o que Cristo quer da gente. A gente está vendo muitas dificuldades, a igreja passando por muitas dificuldades nessa estação que estamos vivendo. Mas não adianta nada a gente profetizar de forma aleatória. Não adianta nada a gente fazer as coisas de forma aleatória. A gente precisa se congregar no quarto com Cristo e perguntar: Cristo, o que o Senhor está fazendo nesta estação? O que o Senhor quer de mim para essa estação? O que eu preciso fazer? O que eu preciso profetizar? Essa quarentena ela vai continuar até quando? Até quando a igreja vai ficar calada e ficar como espectador vendo essa situação? É muitas coisas que param pelo nosso pensamento, mas nós precisamos entender e discernir o que estamos passando, o que a igreja está passando neste momento, para que no futuro a gente venha viver o sobrenatural de Deus. Se essa palavra foi bênção para você, compartilhe com mais 5 pessoas em nome de Jesus. Receba essa palavra.